Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma reportagem sobre a parceria entre a Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão de Patos e o Ministério Público Federal para acompanhar a distribuição das casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo é garantir o cumprimento dos critérios de distribuição dessas casas e combater irregularidades como a cessão, o aluguel e a venda dessas unidades habitacionais. Também vai ver uma matéria sobre o termo de ajustamento de conduta celebrado entre a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público com o município de Patos sobre a contratação temporária de servidores e a realização de concurso público para a saúde. No estúdio, vamos receber o promotor de justiça Lúcio Mendes, que vai falar sobre o trabalho da Promotoria de Justiça das Fundações. Fique com a gente, o MPTV está no ar. O sonho da casa própria faz parte da vida de muitas pessoas. Nos últimos anos, uma das principais políticas públicas desenvolvidas nessa área é o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Para garantir que os critérios de distribuição das unidades habitacionais sejam respeitados e combater irregularidades, os Ministérios Públicos Estadual e Federal têm desenvolvido um trabalho conjunto. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Ter a casa própria é o sonho de muitos brasileiros e, para transformar esse sonho em realidade, os governos criaram os famosos programas habitacionais. Porém, aqui em Patos, o Ministério Público recebeu denúncias de pessoas que se inscreveram há anos e nunca receberam as casas. E mais, existe a suspeita de venda e aluguel ilegais dos imóveis. Dona Rita vive de favor nesta casa onde o irmão mantém um pequeno comércio. O espaço é apertado. Ela se vira como pode na moradia de apenas 2 cômodos com os filhos. Há mais de 10 anos, Rita espera ser contemplada com uma casa do governo federal. Mais de 10 anos que eu estou nessa luta pela minha casa, minha vida, né? E nunca consegui. Sempre meu nome foi tirado, excluído. O que representaria essa casa para a senhora ganhar a casa? Quais são as mudanças? Para mim tudo na minha vida. Tudo. Madalena é deficiente e tem direito à prioridade na entrega das casas. Inscrita desde junho de 2010, outros conhecidos sem prioridade receberam um imóvel. Mas Dona Madalena continua vivendo de aluguel nesta residência no bairro Monte Castelo. Foi em 2010, né, que está constando aí. Então, eu procurei lá, era na associação. Aí a gente foi, eles disseram que eu tinha o direito, né, e até hoje, aí da segunda vez do mesmo jeito. A gente foi assistir mais reunião e nada. Aí agora, de novo, né, a gente procurou, aí eu procurei a promotoria. A aposentada é uma das pessoas que foram até a Promotoria de Justiça do Cidadão em Patos para denunciar a venda e aluguel dos imóveis do programa habitacional. Uns vendeu, outros alugaram, outros não estão morando, deixa lá, fica só indo lá, olhar, né? Com certeza não precisa, né? Certo. E para a senhora, é difícil, está sendo difícil viver de aluguel para a senhora? Como é que está sendo? Para mim é assim, porque, né, no lugar da gente pagar um aluguel, fazia uma boa compra, né? Comprava um remédio, que eu agora mesmo vou fazer uma cirurgia, e ainda não fiz os exames porque não tem condições. Após as denúncias, o Ministério Público Estadual passou a trabalhar em parceria com o Ministério Público Federal, já que os recursos usados na construção das casas são federais, através do programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo da parceria dos dois ministérios públicos é acompanhar o andamento dos programas habitacionais na cidade de Patos, para que a distribuição seja feita de acordo com as regras e com a lei. Já foram constatadas algumas irregularidades. Algumas irregularidades aconteceram da seguinte forma. Não existe no Brasil ainda um cadastro único que identifique que famílias tenham recebido
unidades habitacionais, e isso faz com que, com a falta desse cadastro, pessoas possam estar recebendo casas mais de uma vez. E nós estamos justamente nesse trabalho de identificar essas pessoas, saber efetivamente se as pessoas que receberam essas unidades habitacionais estão morando nelas, porque tem que passar um período, salvo me engano, de 15 anos morando nessa unidade, para posteriormente adquirir a propriedade. Se efetivamente essas pessoas não estiverem morando, residindo nessas residências, o Ministério Público atua, constata a irregularidade e encaminha para o órgão competente para reivindicar esses bens. Ou seja, no caso, como é o gestor desses recursos federais e a Caixa Econômica, que entra com a ação de reivindicação de propriedade. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, é quem deve tomar medidas para corrigir falhas e evitar irregularidades. Caso a instituição financeira se mantenha omissa, o Ministério Público da Paraíba encaminhará a denúncia ao Ministério Público Federal para que sejam adotadas as medidas cabíveis. Eu conversei com o Procurador da República, doutor João Rafael, e ele se comprometeu, caso o Ministério Público constatasse as irregularidades, enviasse a documentação para a Caixa Econômica e a Caixa Econômica não tomasse as medidas cabíveis, encaminhasse para o Ministério Público Federal para que tomasse as providências judiciais cabíveis nesses casos específicos, onde fossem detectadas aquelas pessoas que venderam, cenderam ou alugaram casas nesses programas federais. Você sabe o que é improbidade? Então confira agora no quadro Você Pergunta e o Promotor Responde. Improbidade administrativa é a conduta do servidor público que atenta contra os princípios mais básicos da administração pública, como o dever de legalidade, de moralidade, de impessoalidade, de eficiência. E, além disso, também configuram condutas ímprobas, né? Aquelas condutas que o servidor público pratica, né? Que importam desvio de dinheiro público, né? O favorecimento de alguém que passa a enriquecer ilicitamente. São condutas que, na verdade, condutas que comprometem o dever de honestidade, em resumo. Então, todo servidor público ele tem o dever de se portar com probidade, ou seja, com honestidade, de acordo com os padrões de moral, né, no serviço público. Então, quando essa conduta ela é intencional e mesmo culposa em alguns casos, e o servidor ele não observa esses deveres, né, inerentes à administração pública, então ele pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. No começo do ano, os serviços nos CAPs de Patos, os Centros de Apoio Psicossociais, foram suspensos. E os serviços em outras unidades de saúde básica, como o PSF e o Centro de Especialidades Odontológicas, por exemplo, passaram a funcionar de forma precária. O problema levou a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público a celebrar um termo de ajustamento de conduta com o município. No TAC, ficaram estabelecidos os prazos para a contratação temporária de pessoal e para a realização de concurso público para a saúde. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Há 11 anos, Dona Lindaci tem que seguir à risca o tratamento contra a depressão. Ela depende dos atendimentos médico e psicológico oferecidos nos CAPs, os Centros de Apoio Psicossocial da cidade de Patos.
Segundo a dona de casa, ela já precisou de uma das unidades de saúde do município e a encontrou de portas fechadas. Eu bati no portão morrendo de sede, ninguém abriu. Eu fiquei morrendo de sede, revoltada e fui embora. E não vim mais. Faz uns 2 anos, sabia? A falta de profissionais para o atendimento móvel prestado pelo SAMU Regional de Patos também já comprometeu o bolso e a paciência da dona de casa. Sem ter como transportar o pai, que perdeu o movimento das pernas, ela teve que bancar um táxi com o pouco dinheiro que tinha. Eu vim aqui com meu pai, eu marquei uma consulta para o meu pai e trouxe ele aqui. Aí a gente nem condições tinha, que só ele era aposentado, nem minha mãe. Minha mãe não era aposentada, só ele. A gente não tinha condições de pegar um táxi. E eu pedi à moça, arrume a van para eu ir com meu pai para casa. Ela disse que não tinha como. Eu paguei R$20 sem ter condições para pagar um táxi e levar meu pai para casa. E disse que meu pai não tinha mais idade de fazer tratamento aqui no CAPS. No ano passado, foi executada uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinando a rescisão de quase 2.000 contratos ilegais de funcionários que atuavam em cargos da saúde e outras áreas da Prefeitura de Patos. Um termo de ajustamento de conduta foi celebrado no início deste ano para que o município abra edital para a realização de concurso público para preenchimento de vagas na saúde. O TAC foi celebrado porque os serviços estavam suspensos nos CAPs 1, 2 e 3, além do atendimento realizado com bastante precariedade nas unidades de saúde da família e até o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Como a saúde é um direito garantido por lei e que não pode esperar, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público abriu inquérito civil para que o município nomeasse os aprovados em concursos anteriores que nunca foram chamados e que, por isso, entraram com ações na Justiça. Um dos desdobramentos desse inquérito foi a celebração do TAC, que autoriza o município a convocar profissionais para as funções essenciais da saúde através de contratos de excepcional interesse público, até que seja realizado um novo concurso público para a área da saúde. Eu abri um procedimento, um inquérito civil público, peguei todas as informações que eu precisava a respeito da real necessidade municipal, da quantidade de mão de obra que elas estavam precisando e em que especialidades, em que órgãos, isso está bem direitinho no TAC, tudo com números, e tentei amarrar, fazendo com que a prefeitura chamasse aquele número por contratos temporários, por excepcional interesse público, chamasse aquele número de pessoal, como um médico, alguns enfermeiros, alguns psicólogos, assistentes sociais, e até em outras áreas, como cozinheiros, todos relacionados à secretaria e vinculados à Secretaria de Saúde, com um prazo máximo até setembro. Ficaram estabelecidos no TAC os seguintes prazos para regularizar a contratação de servidores. Até o dia 28 de fevereiro, a Prefeitura se comprometeu a rescindir todos os contratos para cargos que não estavam previstos no TAC. Até o dia 30 de abril, o município deve abrir concurso público para o provimento de 126 vagas na área da saúde. Só poderão ser feitos contratos temporários na área da saúde até 30 de junho. Para alguns cargos, esses contratos são improrrogáveis e para outros, só poderão ser renovados apenas uma vez até o dia 30 de setembro desse ano. Nesses casos, os profissionais contratados devem ser substituídos pelos aprovados no novo concurso. Segundo esta representante da Secretaria de Saúde de Patos, o município tem trabalhado para cumprir todos os prazos dos itens firmados no TAC. Dia 28 de fevereiro agora, nós cumprimos mais um dos prazos, que era para juntar as rescisões dos contratos e os novos contratos que foram permitidos e deliberados junto com o Ministério Público apenas do que tem previsto dentro do concurso público, que são 126 vagas. Mas algumas outras vagas
que se encaixam apenas no serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, certo? Para que todos os pacientes e a sociedade de Patos possa ter garantido realmente o que? A prestação de serviço essencial, que é a dispensação por parte do Estado para atender a saúde de cada paciente e de cada cidadão. Assim que os aprovados no novo concurso forem nomeados, os profissionais temporários devem ter os contratos rescindidos. Segundo a promotora Carmen Perazzo, caso o município deixe de cumprir uma das fases do TAC, sofrerá penalidades previstas para esse tipo de procedimento extrajudicial. Até agora, a Prefeitura está cumprindo com o que acordou e está cumprindo com as determinações ministeriais. Inclusive, cumpriu com o chamamento desse pessoal que tinha decisões judiciais favoráveis e que eles não estavam chamando. No TAC, existem vários tipos de sanções, certo? Pelo descumprimento de alguma das fases do TAC ou até pelo descumprimento total. Confira agora algumas das principais ações do Ministério Público da Paraíba no giro pelas promotorias. Em João Pessoa, a Prefeitura celebrou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual e se comprometeu a implantar, no prazo de 30 dias, 7 quilômetros de faixa exclusiva para ônibus na Avenida Epitácio Pessoa nos dois sentidos. A faixa exclusiva vai começar no cruzamento com a Rua Hilda Coutinho e terminar na Avenida Maximiano Figueiredo. Em Alagoa Nova, 22 máquinas caça-níqueis foram apreendidas durante uma operação realizada pela Promotoria de Justiça e Polícia Civil. 8 bares e botecos foram fiscalizados no município. Em um deles foram encontradas 7 máquinas caça-níqueis e em outro 15. Os proprietários desses 2 estabelecimentos foram autuados, levados à delegacia para prestar depoimento e liberados. Eles vão responder pela prática de contravenção penal, já que os jogos de azar são proibidos no Brasil. Em Sousa, a Promotoria de Justiça ajuizou uma ação civil pública de improbidade administrativa contra o presidente da Câmara de Vereadores, Eduardo Medeiros, e mais 2 vereadores, Nedimar de Paiva Gadelha Júnior, conhecido como Júnior de Nedimar, e contra o vereador Adilmar de Sagadelha, conhecido como Cacá Gadelha. Outros 2 servidores da Câmara, o atual tesoureiro e o anterior, também são réus na ação. Eles são acusados de praticar várias irregularidades entre janeiro de 2011 e maio de 2013 para desviar verbas públicas destinadas ao cargo de assessor de vereador. Outra irregularidade constatada pelo MP é a existência de funcionários fantasmas na Câmara de Vereadores. A ação requer o afastamento do presidente da Câmara, acusado de tentar atrapalhar as investigações do MP e de falsificar documentos, e do vereador Júnior de Nedimar, acusado de se apropriar da verba pública, o que levou a promotoria a requerer também o bloqueio de bens dele. No último dia 2 de abril, a Justiça acatou os pedidos do Ministério Público e determinou o afastamento dos 2 vereadores por 180 dias e o bloqueio de bens do vereador Júnior de Nedimar. Em São Bento, a Promotoria de Justiça expediu recomendação aos veículos de comunicação para que eles se abstenham de mencionar os nomes, apelidos, a filiação, o parentesco, a residência e, inclusive, as iniciais do nome e sobrenome das crianças e adolescentes a quem se atribua a autoria de ato infracional. Segundo o promotor de justiça, Bruno Leonardo Lins, a medida foi tomada depois que o Conselho Tutelar da cidade informou que é costume os blogs indicarem as iniciais dos nomes dos adolescentes infratores e mostrarem imagens distorcidas deles, o que é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça, Lúcio Mendes, que vai falar sobre o trabalho da Promotoria de Justiça das Fundações.
Em várias áreas é muito comum a gente ver a atuação de fundações. O que talvez muita gente não saiba é que o Ministério Público também é responsável por acompanhar o trabalho realizado por essas instituições não governamentais. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o promotor de Justiça das Fundações de Campina Grande, Lúcio Mendes. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Promotor, o que levou o Ministério Público a criar uma promotoria especializada em fundações? Veja bem, a partir da década de 90, houve um crescimento exponencial das fundações no Brasil. O Estado brasileiro ele iniciou um modelo gerencial de administração e acabou repartindo algumas de suas atribuições e havendo uma descentralização dessas atribuições. E a partir daí houve com esse crescimento exponencial das fundações, das entidades do terceiro setor, o Ministério Público, que embora desde 1916 tenha a função de velar pelas fundações, de fiscalizar as fundações, ele sentiu a necessidade de especializar essa atividade, de designar uma promotoria especificamente para fazer essa fiscalização. Então, no caso da Paraíba, a partir de 2006, né, essa função ela foi delimitada, ela foi criada a especialização e, posteriormente, por lei, foi instalada a Promotoria das Fundações, que funciona uma em João Pessoa, outra em Campina Grande. Nas demais comarcas, existem promotorias cumulativas que têm também as atribuições de fiscalizar essas fundações. O que faz essa promotoria? Quais as atribuições dela? O terceiro setor é uma expressão que foi criada para diferenciar essas entidades que compõem o terceiro setor do primeiro e do segundo setor. O primeiro setor, basicamente, é o Estado, né? Seria aquele ente público que exerce atividades de cunho social. O segundo setor são as entidades, é o mercado, são as entidades privadas que exercem determinadas atividades de cunho econômico com o intuito de lucro. E aí existiam determinadas entidades que não se enquadravam nem no primeiro nem no segundo setor, porque eram entidades de direito privado que, entretanto, não visavam lucro, mas sim tinham uma finalidade social. E por isso foi criada essa expressão terceiro setor. Basicamente, o terceiro setor ele é formado pelas fundações e associações, né? Do ponto de vista do direito civil, só existem dois tipos de entidades do terceiro setor, que são as fundações e as associações. Qual é a diferença entre fundação e associação? Basicamente o seguinte, uma fundação ela é criada ou por escritura pública ou por testamento. Alguém, de repente, resolve criar uma fundação, separa uma parte do seu patrimônio e, por escritura pública ou testamento, destina para a criação de uma fundação. Já a associação, ela não está vinculada a uma prévia destinação de patrimônio, né? Então, basicamente, a diferença é essa. Sem falar no fato de que, para se criar uma fundação, é fundamental que o Ministério Público ele participe desse processo, ele analise o estatuto da fundação, faça um estudo de viabilidade, enquanto a associação não exige todo esse rigor. Uhum. Nessa situação, onde se enquadram as ONGs, as UCIPs, as OS? Como eu disse há pouco, do ponto de vista do direito civil, o terceiro setor é composto apenas de associações e fundações. Essas denominações, elas, por exemplo, a denominação ONG, Organizações Não Governamentais, essa é uma denominação que não encontra, digamos assim, origem em nenhum diploma normativo. Na lei não se fala propriamente em ONG. Agora, ONG é mais um termo utilizado pela mídia, pela população em geral, para designar as entidades do terceiro setor. Em relação a OCIPs e OS, aí não. O que é que acontece em relação a OCIP e OS? Uma OCIP ou uma OS, na verdade, é uma associação ou uma fundação que recebeu uma titulação especial do poder público para desenvolver determinadas atividades. No caso da OCIP, por exemplo, a OCIP ela tem que ter, ela é uma associação ou uma fundação que recebeu uma autorização do Ministério da Justiça para desenvolver determinadas atividades através de termos de parceria, né?
E já a OS é uma associação, uma fundação que recebeu uma autorização do Ministério específico daquela área onde ela atua para formular contratos de gestão com a administração pública. Mas todas elas são fiscalizadas pelo Ministério Público? Sim, são fiscalizadas sendo fundação, todas as fundações elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. E em relação às associações, apenas aquelas que recebem recursos públicos são fiscalizados pela Promotoria das Fundações. Quais os problemas que a Promotoria das Fundações tem detectado durante os trabalhos de inspeções realizados nas ONGs? Bom, os mais comuns, em primeiro plano, eu diria o seguinte: há uma grande dificuldade dessas entidades na prestação de contas. Todos os anos, a Promotoria das Fundações ela notifica essas entidades para apresentar a sua prestação de contas. Então, o terceiro setor tem um regramento próprio em relação à apresentação do seu balanço, à prestação de contas de uma maneira geral. E, às vezes, essas entidades acabam não prestando contas de acordo com esse regramento próprio do terceiro setor. Então, isso gera uma série de irregularidades que a gente detecta sempre. Mas o maior problema, realmente, é o desvio de finalidade ou o mau uso, a má gestão dessas entidades. Esse realmente é o problema que preocupa a Promotoria das Fundações, porque isso compromete não só o funcionamento daquela entidade, como a própria credibilidade do terceiro setor. Os desvios de dinheiro público e a corrupção também são problemas encontrados no terceiro setor? Sim, na minha experiência profissional, eu aprendi a dividir as entidades do terceiro setor em 3 grupos. Existem as entidades de terceiro setor que são de excelência, né? Realmente elas cumprem as suas finalidades estatutárias, são instituições sérias e que têm uma gestão profissional, né, bem administrada. Existem as entidades do terceiro setor que são bem intencionadas, que também são instituições sérias, mas têm problemas gerenciais, pontuais, né? Às vezes um pouco de amadorismo, às vezes uma dificuldade de uma determinada diretoria na gestão daquela entidade. Mas existem entidades do terceiro setor, lamentavelmente, que a população até chama de entidades filantrópicas, né? Porque são entidades criadas única e exclusivamente com a finalidade de desviar recursos públicos, né? De repente alguém chega, monta uma entidade dessa, tem algum contato político e faz aí de repente um contrato com a administração pública ou recebe subvenções da administração pública única e exclusivamente para benefício próprio, sem que nenhum serviço de ordem social esteja sendo prestado. E o que pode acontecer com pessoas que fazem esse tipo de coisa e com o gestor que também participa desse tipo de situação? A primeira providência, quando a gente se depara com uma entidade dessa, é ingressar com a ação de extinção dessa fundação, porque essa fundação, na verdade, ela está trabalhando de forma ilícita, ela tem uma finalidade ilícita, uma entidade de fachada. Então a gente pode promover uma ação de extinção dessa fundação e, ao mesmo tempo, os gestores, os administradores vão ser responsabilizados. Normalmente nós requisitamos inquéritos policiais e também entramos em contato com a Promotoria do Patrimônio Público, no caso de desvio de recursos públicos, para a propositura de uma ação de improbidade administrativa, né, destinada a condenar essas pessoas a devolver os recursos públicos que elas desviaram e também a sofrer outras penalidades, como a suspensão dos direitos políticos, etc. Então, existe um trabalho aí conjunto entre a Promotoria das Fundações com as demais promotorias, Patrimônio Público, Saúde, Educação? Sim, exatamente. É necessário porque são áreas, digamos, são zonas cinzentas, são áreas que acabam atingindo, ou, digamos assim, despertando as atribuições de mais de uma promotoria. Então, às vezes, é comum que se abra, por exemplo, um inquérito civil assinado, subscrito por 2 promotores, assim como as ações judiciais respectivas. Em que situações a lei estabelece que é permitido a participação de fundações do terceiro setor em políticas públicas? Bom, veja, as fundações, as associações, se a gente pegar o termo políticas públicas de uma maneira geral, elas têm liberdade para atuar e para desenvolver políticas públicas na área de educação, na área de saúde, na área de assistência social, pesquisa científica, etc. Agora, se você me pergunta, no caso de políticas públicas do Estado, quer dizer, desenvolver atividades em parceria com o Estado, recebendo recursos públicos, etc., aí nós teríamos uma restrição, né? No caso,
mas as OCIPs, as OS, que têm atribuições para firmar esses termos de parceria ou contratos de gestão. Na Paraíba, nós temos constatado o que muitos têm chamado de terceirização da saúde. Em João Pessoa, há um caso concreto, como o que acontece no Hospital de Trauma, em que ele é administrado pela Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul. Isso é permitido por lei? Veja, o Ministério Público já afirmou uma posição em relação a essa questão da terceirização, e me parece uma posição nacional, no sentido de que o serviço público essencial, aquele que é da natureza do Estado, ele deve ser prestado diretamente pelo Estado, não poderia ser prestado por interpostas pessoas, né? Na verdade, apenas as atividades meio é que poderiam ser prestadas por essas entidades terceirizadas. E me parece que, no caso aqui de João Pessoa, já há procedimentos instaurados, inclusive não só pelo Ministério Público Estadual, mas como também pelo Ministério Público do Trabalho, e que estão discutindo judicialmente essa questão. Para finalizar, eu gostaria que o senhor explicasse ao telespectador em que situações o cidadão pode recorrer à promotoria das fundações e como ele pode fazer isso. O cidadão ele pode se dirigir diretamente à promotoria da sua cidade e lá procurar o promotor que tem a atribuição de fiscalizar essas fundações do terceiro setor, sempre que ele tenha conhecimento de alguma irregularidade gerencial nessa fundação, ou ela não está prestando o serviço adequadamente, ou há suspeita de desvio de recursos dessa fundação. Em Campina Grande e João Pessoa, existem promotorias especializadas nessa matéria de fundações, basta procurá-las. Se, entretanto, o cidadão ele não quiser procurar a promotoria, ele pode também formular a sua reclamação através do site do Ministério Público, que é o www.mppb.mp.br, e lá existe o link da ouvidoria, ele clica nesse link e faz a sua reclamação por escrito, que vai ser encaminhada à promotoria com atribuições para o caso. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.